Beleza. Aula do dia 8 de outubro, quinta-feira. Então, continuando aqui com o Romanceiro da Inconfidência. Vamos ver agora o conteúdo, né? Já vimos a forma ali, como é que a construção do texto e tal. Vamos ver agora como é que a Cecília Meirelles conta a história da Inconfidência. Então, o tema é esse. O tema é a Inconfidência Mineira, lá em 1789, final do século XVIII, no Brasil, tá? Vamos ver como é que ela colocou os fatos, como é que ela ordenou isso daí. Nos 19 primeiros romances, nos 19 primeiros trechos narrados, a gente tem a ambientação, né? Lembrando que são 85 romances no total. Nos primeiros 19, a gente tem a ambientação, ou seja, ela vai contar, claro que vai ter os cenários também, mas os romances eles vão ambientar a história, vão começar os primeiros passos da história. Vão contar aí a chegada dos mineradores, lembrando que era um nada, né? Não tinha nada aí. As vilas, cidadelas começaram a aparecer conforme foi chegando mais gente para praticar a mineração, tá? Então, nesses 19 primeiros romances, ela conta aí a chegada dos mineradores, a notícia vai se espalhando, olha, tem ouro, vamos lá, também vou lá, vamos para lá, vamos buscar ouro e tal. É bastante parecido aí, guardadas as proporções, a marcha para o oeste que teve nos Estados Unidos, né? Quando se descobriu ouro lá no oeste dos Estados Unidos, que era despovoado, e tem a marcha para o oeste nos Estados Unidos para se explorar o ouro lá do outro lado do continente da América do Norte, certo? Então, guardadas as proporções, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Era um nada, o lugar onde foram descobertos os veios de ouro, e aquilo começou a se encher de gente. Povoados, aldeias foram crescendo, foram aumentando, se desenvolvendo. Então, chegaram os mineradores, vai chegando mais gente para fornecer para os mineradores tudo aquilo que eles precisam, né? Quer dizer, os caras vão morar ali, precisa de lugar para morar, um teto, precisa de lugar para comer, precisa de restaurante, precisa de uma barbearia ali para cortar o cabelo, enfim, precisa de uma farmácia, de médico, precisa de uma estrutura social. Isso vai se formando aos poucos, tá? Durante esses 19 primeiros romances, esse ambiente vai sendo montado. Vão sendo contados os folclores da região, o folclore que vai surgindo, vai se formando, os causos, né? Então vai ter lá o causo da donzela que foi apunhalada pelo próprio pai, vai ter o causo lá, que é a história da Chica da Silva, que é a escrava que vai se transformar em madame, né? A Chica da Silva com o contratador João Fernandes, que virou filme de cinema, virou novela depois, tá? Então tem essas coisas bem, esses fatos bem típicos do lugar e da época. Tudo isso vai sendo apresentado para a gente aí nessa introdução desses 19 primeiros romances. Muita ênfase na cobiça, na ganância, na sede de riqueza. Era um nada despovoado. E vai se transformar no lugar mais superpopuloso do planeta, quase. Tá certo? Vai chegar um ponto que tem mais gente vivendo lá do que vivendo em Portugal. Portugal vai se despovoar. A portuguesada vai se despenhar para o Brasil para explorar ouro. Certo? Muita gente vai migrar para lá. Aquilo vai virar uma metrópole. Aquilo que era um nada despovoado, em muito pouco tempo vai ter muita gente vivendo, convivendo ali, vivendo junto, tá? Ferreiros, mercearias, feiras, enfim, tudo. As estruturas sociais vão se formando ali. Então tem toda essa ambientação, tá? No começo da história aí, que é onde a coisa toda vai acontecer depois. Então tem lá a cidade de Vila Rica, povoado, depois cidade de Vila Rica, que vai ser chamado lá de País das Arcádias. Olha o neoclassicismo aí, o arcadismo, né? Que foi o neoclassicismo do século XVIII, que teve lá na Europa e depois o Brasil
copiou da Europa, o arcadismo, né? O novo classicismo, tá? A Arcádia, aquele lugar mítico da Grécia Antiga, o local onde viviam os pastores e os poetas, era uma ode constante à natureza, porque afinal de contas, era ali a mesma época do surgimento da Revolução Industrial, né? Então, quer dizer, é o combate a essa visão materialista do capitalismo, malvadão, tal. Olha, foge da cidade, né? Tá, por conta da Revolução Industrial, estava tendo um êxodo rural muito grande, né? Na Inglaterra, principalmente. Então, os campos estavam ficando despovoados e as cidades apinhadas de gente, porque é na cidade que está a indústria, que está a fábrica. Tá certo? Então, o que os poetas árcades ali do século XVIII, dessa época, pregavam, né? Falaram, olha, não vai para a cidade não, fica morando no campo, na natureza, tal. Só que quem lia poesia no século XVIII era a nobreza, não era o povão. O povão estava morrendo de fome, queria ir trabalhar na fábrica sim, para não morrer mais de fome e de doença. Então a poesia árcade, no final, acabou servindo não para muita coisa, porque quem consumia era a nobreza. E os nobres nem eram os responsáveis pela Revolução Industrial. Quem fez a Revolução Industrial foi a burguesia, que nem lia poesia também. Enfim, isso é só para lembrar o que foi o arcadismo, né? E o arcadismo brasileiro teve Tomás Antônio Gonzaga, teve Cláudio Manuel da Costa, foram os nossos poetas árcades aqui no Brasil. Só que aqui ambientados na Inconfidência Mineira, não na Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava acontecendo na Europa. Aqui no Brasil, século XVIII, é o ciclo do ouro. É a descoberta do ouro, dos minérios em Minas Gerais. Tá? Naquilo que viria a ser Minas Gerais. Tá certo? Então, é a época do arcadismo, é a época em que os poetas eles assumiam nomes de camponeses, nomes de pastores, nomes comuns ali no interior da Grécia Antiga, principalmente, né? Então, nomes pastoris. Então, o Cláudio Manuel da Costa assinava alguns poemas como Glauceste Saturnio. Era um pseudônimo dele, um pseudônimo bucólico, né? Camponês, né? E a musa dele era a Nise, tá certo? Musa, a mulher que ele idealizou para inspirar, para trazer inspiração para os poemas dele. Então, o Glauceste Saturnio, que era o Cláudio Manuel da Costa, que também aparece na narrativa, né? A musa dele era a Nise. O Tomás Antônio Gonzaga, que foi um poeta líder dos Inconfidentes, inclusive, foi punido também, não com a forca, mas foi preso, né? Tomás Antônio Gonzaga, o pseudônimo camponês dele era Dirceu. E quem era a musa dele? A Marília, que no mundo, na vida real, era a Maria Doroteia, que tinha só 14 anos, enquanto ele tinha mais de 30. Um amor que não deu certo, né? Então, a musa dele era a Marília de Dirceu, lá das liras, né? As liras pré-românticas lá da Marília de Dirceu. Foi ele também que escreveu as cartas chilenas, que eram poemas decassílabos aí, em formato de carta, fazendo crítica política, né? Crítica política ao que estava ocorrendo em Minas Gerais. Também são de autoria do Tomás Antônio Gonzaga, ele pagou caro por isso, né? Então, a gente tem essa ambientação, como as pessoas chegando ali naquele inicialmente despovoado lugarejo, que depois vai se formando uma sociedade ali e tal, forma ali o povoado de Vila Rica, que acaba sendo uma metrópole super populosa, tá? E é aí que vão aparecer essas figuras, né? O Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, que eram poetas, e aí entra também o Tiradentes, que não era poeta, ele era militar, tá? Do romance número 21 em diante, a gente vai ter agora o bicho pegando, certo?
Agora é que a coisa vai começar a acontecer mesmo. Então as ideias de liberdade lá, herdadas das revoluções francesa e americana, lembrando que a Revolução Americana não foi exatamente uma revolução, foi uma guerra de independência da Inglaterra. É um pouco diferente, é chamado de revolução, mas tem alguns aspectos aí que contrariam a ideia de revolução como foi a Revolução Francesa, tá? Mas é chamado de Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Vamos manter com esse nome para facilitar. Afinal de contas, primeiro acontece a Guerra de Independência Americana, depois acontece a Revolução Francesa. Apesar de a Revolução Americana ter se inspirado nos ideais ali do iluminismo francês, que vai encabeçar a Revolução Francesa. Então tem lá as ideias iluministas, lá os filósofos iluministas da França, vêm com aquelas ideias todas de liberté, égalité, fraternité, blá blá blá, né? Aí os americanos, bebendo nessas fontes, resolvem ficar independentes, vamos ficamos. Não. Aí é feita a Guerra de Independência aí da Inglaterra, e aí vem a Revolução Francesa. Afinal de contas, já que era contra a Inglaterra, a Guerra dos Americanos, a França resolve ajudar os americanos na Guerra de Independência deles. Vai lá, dou uma grana para vocês, e dá dinheiro, e dá exército, e toma investimento. E a França quebra. E é porque a França quebra, inclusive, né, que vai acontecer a Revolução Francesa. Já é uma avalanche de coisas aí, tá certo? Enfim, então esse burburinho todo acontecendo em Minas Gerais, com os ideais iluministas também, né, ajudando aí, incentivando, começa lá a revolta, porque eles não aguentam mais ser explorados por Portugal. Aqueles impostos escorchantes, exorbitantes, isso vai gerando cada vez mais revolta, que desemboca numa rebelião, que é a conflagração. A conflagração da revolta que ganhou o nome de Inconfidência, né? Inconfidência. Por que Inconfidência? Inconfidência significa traição. Uma confidência é você confiar em alguém, um segredo a alguém. Uma inconfidência é você trair essa confiança, trair esse segredo. E por que ganha o nome de Inconfidência, essa conflagração em Minas Gerais? Porque um dos partidários ali dessa conflagração contra Portugal, chamado Joaquim Silvério dos Reis, certo? Joaquim Silvério dos Reis, ele resolve entregar a rapaziada toda para as autoridades. Fala, olha, vai acontecer uma revolta e vai acontecer assim, tal e tal, fulano, beltrano, ciclano, estão aí enfronhado. E por que ele fez isso? Por que ele deu uma de covarde e dedurou todo mundo? Porque em troca disso, ele fez lá uma delação premiada. Em troca de entregar todo mundo para as autoridades, ele teria as dívidas dele com a corte portuguesa perdoadas. Foi uma delação premiada ali e ele traiu a rapaziada da conflagração mineira contra Portugal. Ele traiu a confiança, então ele sim é o inconfidente. Ele o Silvério dos Reis é o inconfidente, porque ele é o traidor. Mas por causa da traição, da inconfidência dele, todo o movimento ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Mas o único inconfidente, o único traidor foi o Joaquim Silvério dos Reis, né? Que deu nome ao movimento no final. Olha que ironia, né? Tá? Então, é aí que acontece essa revolta, que desemboca na rebelião, e por conta disso, por conta da inconfidência, da traição, começam as perseguições, as prisões, as condenações e a execução do Tiradentes. Ele foi o único que foi executado.
Foi o que morreu na forca e depois esquartejado? Só ele. Os outros ali foram presos, alguns morreram na prisão, outros ganharam a liberdade depois. Mas o único que foi executado por conta de tudo isso foi só o Tiradentes. Que ele não era dentista, ele era militar. Ele era um alferes, um tenente aí, tá? Era um subposto aí, era um suboficial aí. Essa é bem suboficial, tá? Então aí vai ser contado todo o barulho e tudo mais. E a conclusão, o que fecha o romanceiro aí da Inconfidência, é a conclusão que é a fala, olha aí, parte da estrutura do romanceiro. É a fala, é uma observação do narrador, a fala aos inconfidentes mortos, que é uma espécie de homenagem póstuma a eles. Tá certo? É uma homenagem aos heróis ali que morreram, tentando fazer o Brasil ficar independente de Portugal naquela época. Certo? Então aí um final bem distópico, aí um final, né, meio triste, aí, como parecido com os Lusíadas, que tem um epílogo bem pessimista também. Tá? Então é um épico, conta ali, né, fatos heróicos e tal, mas termina com aquele amarguinho de final, assim, tá? Parecido com os Lusíadas, certo? Bom, em tudo isso aí, a Cecília Meirelles é uma poeta da terceira geração, ela é intimista. Então, quando ela conta a história do Brasil em forma épica e tudo mais, sendo uma autora modernista, ela vai lançar mão do intimismo. Esse intimismo vai aparecer na figura do Tiradentes. Ela vai mostrar o Tiradentes, claro, como um herói do movimento da Inconfidência Mineira. Mas ela vai mostrar um Tiradentes com aspectos humanos, demasiadamente humanos. Vai mostrar o Tiradentes com a origem humilde dele, cargo militar pequeno, era o sonho de liberdade que ele tinha, né? Liberdade do Brasil, independência do Brasil, essa ânsia que ele tinha de tornar o Brasil independente de Portugal, ele e os companheiros dele e tudo mais, a vítima de traição que ele acabou se tornando, o isolamento dele por conta disso e, no final, a execução só dele. Então, esse é o momento intimista, né? Tá, é a característica intimista dentro de um épico, que a Cecília Meirelles coloca dentro de um épico. É mostrar o lado humano do Tiradentes. E ela vai fazer também isso com o Tomás Antônio Gonzaga. O poeta Tomás Antônio Gonzaga, que era o Dirceu, né? Que assinava com o pseudônimo de Dirceu, tá? Ele foi um poeta e foi um dos líderes do movimento independentista que não deu certo, tá? Que vai ser exilado, vai ser preso aqui, vai ser mandado para Moçambique, lá na África, vai deixar a Maria Doroteia aqui, a Maria Doroteia, que é a musa Marília, que aparece nas liras do Marília de Dirceu, né? Vai deixar a Doroteia aqui, a Marília aqui, só aqui no Brasil, esperando por ele para nunca mais. Ele nunca mais vai voltar para cá. Ele vai ser exilado lá em Moçambique e lá ele vai ficar. Lá ele vai casar com a outra moça, tá? Com a Juliana Mascarenhas, vai ficar casado com ela e vai morrer lá. E a Marília, aqui, a Maria Doroteia, vai ficar aqui eternamente esperando por ele. Claro, o amor deles nunca se configurou, nunca deu certo. Sempre foi um amor mais idealizado. Não se realizou de verdade, né? Mas ainda assim, a Maria Doroteia aparece aí no romanceiro como uma, né, coitada, ela ficou aqui esperando a volta do Dirceu dela, mas ele nunca mais voltou. Ele morreu no exílio em Angola. Ok? Então isso é o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Como é poesia, tem que lembrar que a parte formal, que eu falei na aula anterior, é importante para análise também. Ok? Próxima aula a gente vê a última obra para o vestibular 2021. Até lá.